Querido Senhor, muito obrigada mais uma vez por esse sábado maravilhoso na Tua presença, na presença uns dos outros. Pedimos agora que o Senhor abençoe esse último estudo que teremos por hoje e agradecemos por tudo que aprendemos até aqui. Fica conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. De manhã a gente estava falando desse período de tempo que vai do clamor da meia-noite, né, até o decreto dominical, ou seja, de Pânion até o decreto dominical, e a gente está vendo todas as características de o que acontece no decreto dominical. A gente pelo menos quer chegar a esse ponto de ver o que acontece no decreto dominical, qual é a mensagem, né, que a gente começa a ver agora, nos aproximando desse decreto dominical, e também as características que a gente se encontra antes desse decreto dominical, que foi o que a Bárbara estava falando nas palestras anteriores, né? Essa condição de Laodiceia e tal, o estado em que a gente se encontra. Então, de manhã, nós paramos nessa linha aqui, que era a linha de Alexandria, né? E eu estava falando dos 273, e eu referi vocês de volta a Atos 27, para que depois cada um no seu próprio tempo possa estudar e comprovar realmente esse número, né? Mas o nosso foco agora, eu tinha colocado aqui a continha, quem lembra da continha? Quem me ajudou a calcular? 440 e 1080. Isso. Vou colocar aqui. 20 e 15. Não, início. Ah, tá. Isso. Que era isso, 20 braças. Vou só colocar aqui. E as 15 braças. Que nos deu 2.520, né? Então, o que a gente vai fazer? Partindo desse ponto, a gente vai lá agora para Levíticos 25. Quem ainda tem as notas por aí, quem não tiver, eu vou ler. Quer ler, André? Posso? Pode, por favor. E santificarei o ano 50 e apregoarei de verdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Isso. Então, o que eles tinham que fazer nesse ano 50º? A gente já sabe que é o ano do jubileu, né? E quando a gente estava estudando os 25-20, não vou discorrer a história, mas a gente sabia dos descansos da terra e tal, e dos castigos propostos se a terra não descansasse no tempo apropriado, certo? Só que o que é interessante desse verso aqui? Ele diz, e santificareis o ano 50º e apregoarás a liberdade. Agora, a minha pergunta é, que liberdade é essa aqui que era para ser apregoada? Os escravos, né? Os escravos, mas o que é em relação aos escravos que era para ser apregoado? Devolver a terra. E devolver a terra, né? Libertar o povo dessa escravidão. Se eu perguntar assim, por exemplo, Rafa, o que é o seu conceito de liberdade? Para você, o que é liberdade? Não aquilo que você ouve, o que as pessoas acham. Se eu te falar assim, Rafa, o que é liberdade para você? Como é que você entende a liberdade? Liberdade eu vejo como liberdade de escolha, liberdade de ser e viver. Então, você pode escolher e pode viver do seu jeito, do jeito que você, Rafael, escolhe, né? Ok. Noeli, o que é para você a liberdade? Tenta responder sem uma ideia pré-concebida, assim, daquilo que você já aprendeu também na mensagem. Eu não quero, assim, já aprendi na mensagem o que é liberdade ou não. Quero a sua ideia sem saber o que é ou não é. Quando eu pensava em liberdade, eu fazia o que eu quiser. Só, não venho mais nada. Então, a liberdade é você fazer o que você quiser, né? Ok. O que é para você, Sani? Você senta aqui na minha frente, eu tenho que perguntar. Não, então, eu entendo que liberdade, realmente assim, é o que eu sempre pensei, né? A partir de quando eu me tornei adventista. Eu entendo que liberdade é a gente fazer o que quer dentro da proposta de Deus, entendeu? Se eu fizer o que eu quiser, rapaz, eu vou chutar o balde
vou assar, né? Vai ser uma arruaceira. Mas, assim, dentro de uma proposta do que é certo para Deus, eu posso escolher fazer aquilo ou não. Tá, então é uma escolha. De certa forma, continua Sempre vai sempre ser sendo uma a escolha. sua escolha. Sempre vai ser uma escolha. Se você vai fazer para Deus ou não. Isso Então, aí, esse é o seu uma escolha contexto. individual. Tá, Uhum. ok. Luciano, o que é para você a liberdade, assim, quando você pensa liberdade? Eu acho que o que eu sempre entendi sobre liberdade é muito parecido com o que a Sânia falou. Sobre antes de berço, né? Eu sempre aprendi assim, a gente tem que ter as nossas escolhas sempre baseado naquilo que Deus ele tem pra gente. Como falando do ideal de Deus pra gente. Então, nossas escolhas sempre baseadas então, isso sempre tem como liberdade. Então, a gente tem uma definição aqui, para as pessoas que eu perguntei, bem assim diferenciada, porque eu vejo assim, aqueles que têm maior tempo na igreja, ou que já vieram de um background não, queria trocar essa palavra background, já tem essa criação adventista e tal, né? Já tem um certo conceito, não tem a mesma mentalidade de que alguém que não tenha tido esses princípios adventistas. Suelen, se eu te perguntar o que é para você esse conceito de liberdade, o que é para você a liberdade? Eu acho que bateu um pouco no que o Ronaldo falou, em relação a assim, você ser livre a escolher, você ter várias opções, assim, e você poder escolher aquilo que você acha melhor para você, ou o que você acha que vai se dar bem, vai te fazer bem, você poder escolher. Então, essa escolha, ponto de partida, é o que faz bem para nós. Quando a gente vai fazer essas escolhas, a gente faz pensando em nós só, concordam? Quando a gente pensa em liberdade, não estou falando que isso é certo ou errado, só quero saber assim, o que está na nossa mente quando a gente fala de liberdade. A primeira coisa que parece que vem na nossa mente é um conceito de escolha minha, eu vivo como eu quero, eu posso fazer, dizer, porque é para mim, certo? O que você acha, Carmen? O que é para você a liberdade? Eu concordo com eles também, que é isso mesmo, que é uma escolha para quem quer, na hora que a gente quer. Você concorda, Dalva, que a liberdade é isso, você ter a sua própria escolha e você exercitar a sua vontade como você quiser. E aqueles que não acreditam não são livres por escravos do pecado. E eu posso liberar nesse sentido, no contexto aí. Você tem Jesus, tem conhecimento, e você pode escolher. Certo e errado que a gente aprendeu, né? E a gente fica só livre, que eu posso escolher. Eu tenho esse conceito, eu escolho certo que eu não conheço. Ok. Mas você tem esse conceito, assim, vindo do adventismo, ou você já pensava assim antes de ser adventista? Seu conceito de liberdade mudou o seu pensamento, o seu conceito de liberdade antes e o pós-adventista? Você aprendeu esse conceito na igreja, né? Liberdade em Cristo. Então, é basicamente isso. O pensamento adventista, geralmente, é bem diferente daquele mais comum, assim, de quando a gente não vem de uma criação adventista, né? Mas, de toda forma, por exemplo, na igreja a gente fala, eu sou livre em Cristo. O que é ser livre em Cristo? São essas palavras que a gente usa, mas eu acho que tem que ser conceitos bem definidos para nós. O que nós achamos? Porque em algum momento se tornam conceitos que a gente pratica sem saber o que está praticando. E a gente começa a misturar isso com o que foi ensinado, com aquilo que a gente já conhecia. Então, isso é uma bagagem que a gente traz conosco junto e mediante aquilo que a gente vai aprendendo também. Então, a gente vê que cada um aqui tem o seu pensamento do que é liberdade. E muitas vezes a gente também tem esse conceito do que é liberdade ou não, pelo que a gente vive, né? É muito determinado, eu acho que pelas nossas vivências diárias também, né? Na nossa própria vida. Quando a gente vai para o dicionário de Hitchcock, não é um dicionário tão comum que a gente usa sempre como a Strong's e tal, mas é um dicionário também que a gente poderia procurar e dar um outro significado a essa palavra liberdade. Por quê? Nós estamos acostumados a definir a liberdade de uma certa forma. É minha escolha, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Bem resumido assim, né? Só que quando a gente vai para esse dicionário do Hitchcock, né?
Esse dicionário, ele diz o seguinte, que pode ser um pecado causado ao seu vizinho, né, por causa de um abuso de liberdade. Então, esse dicionário dá uma definição completamente diferente para a liberdade. Ele meio que resume como sendo um pecado que você causa com o seu próximo por causa do seu conceito que você tem de liberdade. Eu não usaria essa palavra pecado, né, que eu acho que é uma definição pesada para onde eu estou querendo ir, não estou querendo apontar para esse sentido de pecado. Só que, no sentido assim, que eu entendo que eles estão colocando isso, e eles também falam da liberdade cristã. Então, o seu pensamento, quando você é cristão, o seu conceito de liberdade é completamente diferente, seja bom ou não, eu não vou definir se é bom ou não isso por enquanto, mas é bem diferente de alguém que a gente diz que está no mundo, seja como for que a gente queira definir essa palavra mundo, tá? Então, é um conceito bem diferente. Então, a liberdade, pelo que a gente consegue ver definida aqui, também pode ser um dano causado a outra pessoa. O tanto de liberdade que você tem, a forma como você acha que você vai exercitá-la, você também pode causar dano a outra pessoa. Esse nosso conceito na mente de eu faço aquilo que eu quiser, isso também pode agregar um dano ao seu próximo. E isso é muito importante. Isso não é um mero conceito que a gente tem. Soa bem a gente falar assim, eu sou livre, eu faço aquilo que eu quiser, porque a gente sempre está acostumado a pensar em nós, é aquilo que me faz bem. Eu vivo dessa forma, eu como dessa forma, né? Eu faço tudo que eu quero porque me faz bem. Mas a gente, com a mensagem, a gente aprendeu que a gente tem que reverter isso. O foco não é você. Você importa, sim, você é importante. Mas o foco da mensagem é você olhar para o seu próximo. A forma como você olha para o seu próximo. Porque a sua liberdade pode vir com uma carga de pecado também para o outro, né? Segundo a definição que está aqui. Né? Um bom exemplo é para a pandemia. A pandemia deixa isso muito claro. As pessoas que pensam são livres para fazer e pensar o que querem, não tomaram vacina, não usaram máscara, não pensaram no seu próximo. Sim. Então, não sei se vocês estão ouvindo no Zoom, o Marcos está falando que, por exemplo, a pandemia foi um desses conceitos, em que a gente, por não pensar no próximo, a gente fala assim, eu não quero me vacinar, eu não quero usar máscara, mas eu não estou pensando no meu próximo. Esse é um bom exemplo. Eu não estou, assim, não é sobre isso que nós vamos falar, mas esse é um bom exemplo para agregar ao nosso conceito de liberdade, né? As pessoas também hoje se acham direito, na liberdade, de falar sobre sexualidade da outra pessoa, que acha errado, que é pecado, que não dá pro céu, Sim, também. Então, você está vendo como a liberdade, ela não é só direcionada a você, o que você quer e o que você faz com isso, mas ela também afeta o próximo, porque o seu pensamento daquilo que você acha que é a sua escolha ou não, você pode estar afetando outra pessoa. Então, a gente precisa, é muito importante, e eu espero que a gente até o final do estudo consiga entender isso, a diferença do que é liberdade e o que é, na verdade, a igualdade. Sabe? São duas palavras que a gente mistura, é um conceito muito misturado na nossa mensagem, mas que a gente tem que aprender a fazer uma separação disso, porque é completamente diferente a liberdade da igualdade. Nós pregamos igualdade, não liberdade, tá? Então, quando a gente volta lá para os 25-20 e a gente volta para esse conceito do jubileu, eles tinham que fazer a terra descansar. Teve essa ordem foi dada. E se eles não deixassem a terra descansar, o que acontecia, Suelen? A terra, se não descansasse no ano de jubileu, o que Deus dizia? O que aconteceria com o povo se a terra não descansasse? Lembrando dos 25-20, o que aconteceria, Rafa, Marcos? Vinham as maldições, vinham os castigos, né? Então, o verso de Levíticos diz que vocês vão apregoar essa liberdade, só que, ao mesmo tempo, essa liberdade ela é uma coisa condicionada. Você não vai lá apregoar essa liberdade como você quiser. Eu, Deus, vou te falar como é que essa verdade vai ser apregoada. E o que é essa liberdade? A igualdade, porque agora essas pessoas aqui que estão sendo escravas,
Eu quero que elas sejam iguais. Elas vão retornar para as suas famílias e vão viver de modo igual a como todas as outras pessoas. Estão vendo como o conceito de liberdade é misturado? Deus falou, vocês têm a liberdade de apregoar. O quê? A igualdade. A liberdade é para ser usada para você praticar a igualdade, não para você fazer o que você quiser. E se você for fazer o que você quiser, apregoar da forma que você quiser, tá aí as maldições, tá aí os seus castigos. Que não foi isso que eu ordenei para vocês. E isso vem nesse período de tempo aqui. Foi quando eles começaram a lançar as braças para ver quanto tempo eles ainda tinham. Eles tinham esse tempo aqui. Esse foi o resultado. Quando a gente volta para o testemunho do que é isso aqui, e a gente vai procurar o que é liberdade, vocês conseguem ver o que Deus fala. Apregou a liberdade, mas a liberdade tem a ver com esses escravos, e eu quero que eles descansem. Eles agora são livres. E se a gente fosse ler mais, a gente não vai fazer isso, a gente continua a ler e Deus fala lá, quando o seu escravo não tiver mais, você vai tratá-lo como seu irmão. Ele é teu próximo, ele é igual a você. Você não vai cobrar dele isso ou aquilo, ele vai ser igual a você a partir de agora. Então, é isso que era para ser apregoado, essa igualdade. Esse escravo agora passa a ser igual a você. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem me interromper. Então, a minha pergunta é, essa liberdade de Levíticos 25, ela é uma liberdade sem limites? A Sani está dizendo que não. A gente já consegue ver, começa a ver que ela não é uma liberdade sem limites, né? Ela é uma liberdade com restrições. Deus colocou. Eles não poderiam fazer o que eles quisessem com isso. Então, eu quero voltar para Adramitino, para esse navio de Adramitino. E eu quero ver como é que essa palavra liberdade, ela se encaixa. Se, por exemplo, nós fôssemos para a Strong's dá essa definição de liberdade, eu não sei se eu coloquei nas notas, mas a Strong's dá essa definição de liberdade como algo que está, como uma corrida livre, como um fluxo de mirra e como algo que é puro e algo que é claro. Tá? Então, o que a gente pega? A gente pega nesse conceito de ser puro e claro, que está ligado a essa definição aqui. Na mensagem do Clamor da Meia-Noite, que mensagem a gente estava aprendendo? Igualdade ou liberdade? Igualdade. Todos concordam que é igualdade ou alguém quer discordar? Igualdade, Rafa? Então, nessa mensagem do Clamor da Meia-Noite aqui, a gente estava aprendendo de igualdade, tá? Então, quando a gente conecta essa palavra liberdade, a gente vai ver a definição dela, ela também tem esse significado de algo que é puro e algo que é claro, que é a mesma definição que a gente dá para Chipre. Então, vocês conseguem ver a conexão entre isso. Então, a proclamação que foi feita de liberdade é a mesma proclamação que foi feita aqui em Exeter, por Samuel Snow. Essa era a mesma liberdade que eu queria apregoar, essa mensagem de 22 de outubro, né, antes da volta de Cristo. Então, isso na linha, esse é o ponto de partida em que eles conseguem enxergar agora a Terra. Quando eles estão aqui, num certo ponto antes do naufrágio, eles lançaram já as braças e eles estão assim, olha, agora a gente está quase conseguindo enxergar a Terra. Quando eles começam a entender os princípios daquilo que Paulo estava querendo mostrar enquanto eles estavam no barco. Mas também é um momento em que eles têm que fazer uma escolha. E que eles têm que agora, o que eu vou fazer? Eu sou livre agora, eu estou nesse barco, mas agora eu tenho alguém me falando assim, você precisa comer esse pão. E eles estão livres para escolher, vou comer esse pão que Paulo está falando que eu tenho que me alimentar ou não? Eles podem pular do barco se eles quiserem, mas eles também podem ficar no barco e fazer o que Paulo estava dizendo, ninguém vai morrer, fiquem aqui no barco. Vocês podem confiar naquilo que eu estou falando, ninguém vai morrer. Quem é que Paulo representa? Paulo representa os sacerdotes, né? Hoje, os sacerdotes estão trazendo uma mensagem representada por quem? Quem os sacerdotes representam? Deus. Os sacerdotes representam diretamente a Cristo, né? Então, a gente faz esse mesmo papel de Paulo. Ou seja, quando a gente for levar essa mensagem para esse grupo aqui, o que a gente vai pregar para eles? Liberdade ou igualdade? Igualdade. Mas a gente só vai pregar aquilo que a gente entende.
Você não vai para lá com os seus conceitos explicar para eles que vocês também são livres. Venham ser livres como eu, venham escolher pular do barco, porque agora estamos chegando perto do naufrágio. Olha, estamos chegando perto da lei dominical. Pula comigo, vamos pular para fora desse barco. Você vai pular antes de poder chegar aqui, a esse grupo. É essa a escolha que nós estamos fazendo. Pular aqui antes de poder chegar aqui, para todos podermos passar pelo marco que nós temos que passar. Então, na nossa linha, a gente marca esse naufrágio na lei dominical. A gente compara essas histórias à lei dominical. Se a gente for lá para a história mileita, quais são as histórias que a gente usa para falar da lei dominical? Quais são os anos específicos? Tem 2 anos específicos. Eu acho que a Bárbara falou de manhã no estudo dela, pelo menos um. 1850, que foi o quê? O ato. O que você falou? A lei do escravo fugitivo. A lei do escravo fugitivo, isso, que a gente propõe para a igualdade, né? Então, a gente tem 1850. Qual é o outro ano? Pensei nas leis dominicais. 1888, certo? Que eram as leis dominicais a serem propostas. Foram nesses anos, exatamente, foi aqui que eles tropeçaram. Primeiro, trazer essa igualdade, e depois tropeçaram de novo por causa dessas leis dominicais que estavam sendo implementadas, né? Então, quando a gente fala desse naufrágio, o que a gente espera? Ver a combinação desses 2 anos, 1850 e 1888. Por quê? A gente volta atrás na história e a gente tem que trazer isso para nós. Então, o que a gente está esperando hoje? Ver a combinação dessas 2 datas, 1850 e 1888. Por causa da lei, do ato do escravo fugitivo, né? Onde a gente tem que implementar essa igualdade, que é a nossa mensagem, e depois 1888, que eram aquelas leis dominicais e tal que eles não compreendiam, e que deveriam ter compreendido da forma correta, que é a mesma coisa para a gente hoje, né? Então, em Atos 27, quando a gente fala do naufrágio, a gente se refere ao adventismo, né? E ao naufrágio, à queda do adventismo. Mas quando a gente pensa em 1888, qual foi o ato obrigatório? Em 1888, eu já dei a resposta antes. Carmen, o que era 1888? Qual era o ato que eles esperavam ver? A Sânia já falou. Exatamente. O decreto dominical. Então, esse era o ato, exatamente. Esse era o ato que eles esperavam ver ser implementado, né? Como adventista, agora voltando para um pensamento adventista, o que a gente mais temia enquanto na igreja adventista? Por que a gente temia o decreto dominical? O que é tão assustador em relação ao decreto dominical que a gente deve temer? Perder a minha liberdade. Perder a minha liberdade. Por que perder a minha liberdade, Marcos? Liberdade de direito de viver, de comprar. Exatamente. O Rafa diz liberdade religiosa, só isso que a gente se preocupava? Comprar, beber, trabalhar. Com medo de não poder comer, de poder vender, de poder trabalhar, não ter dinheiro, pagar as contas. Tem que fugir do campo. Então, essa lei dominical é o bicho de 7 cabeças que a gente tinha medo, por quê? Porque a gente não ia poder comprar, a gente não ia poder vender, a gente ia ser restrito de tudo. E a gente não quer, como adventista, ser restrito. Por quê? Nós temos a verdade e nós sabemos tudo. Nós somos aquelas pessoas sábias que a Bárbara leu no texto anterior, temos muito para ensinar. Não, ser restrito jamais. Nós não queremos ser restritos. Porque nós agora, o nosso medo é esse, vem o papado, e o nosso medo, o Rafa falou de restrição religiosa, mas esse não era o único medo que a gente tem. Não vamos dizer, assim, eu vou ser bem direta, não vamos dizer que nós somos os fiéis cristãos, que apenas estávamos com medo de que não pudéssemos guardar o sábado. Porque muitas vezes, nem hoje, enquanto a gente tem essa liberdade, a gente está guardando esse sábado corretamente. Nem mesmo hoje a gente entende o princípio do que é esse sábado. Por quê? Novamente, os nossos conceitos misturados hoje que nós temos de o que é a liberdade. Do que eu faço, o que eu quero
quando eu quero, tá? Então, a gente tem medo, para nós, a lei dominical como adventistas era esse bicho de 7 cabeças, porque a gente tem medo não só que o sábado seja restringido para nós, mas que a gente não possa fazer aquilo que a gente quer, tá? Se alguém discorda, vocês podem discordar comigo também, né? Mas quando a gente volta lá para 1978, uma vez que a gente está falando dessas duas instituições, a gente sabe que os Estados Unidos eram uma terra que era... Qual era a proposta dos Estados Unidos? O que os Estados Unidos deveriam ter sido? Liberdade religiosa. E com essa liberdade religiosa, o que eles tinham que ter feito? Tinham liberdade religiosa para fazer o quê? O que você faz com liberdade religiosa? Você só guarda o sábado e pronto. Eles não tinham esse conhecimento. Liberdade de vida, a liberdade civil também. Né? Exatamente. Uma coisa impede a outra. Uma coisa impede a outra. Então, isso está mesclado, né? Não é apenas uma questão religiosa, né? Então, a gente não pode olhar só para a questão religiosa. É muito mais do que isso, né? Porque você praticar a igualdade hoje em dia vai muito além, né? Você não entende só pelo conceito religioso. Hoje nós temos que trazer a política para dentro disso, nós temos que trazer os eventos externos também para dentro disso, para que a gente consiga entender tudo isso, né? Então, os Estados Unidos, eles falharam nesse papel que eles tinham. Por quê? Eles têm 2 princípios contraditórios. Eles eram a terra gloriosa, que deveria receber os povos e acolhê-los, né? E são a terra que diz ter essa liberdade. Mas quando a gente vai ver, por outro lado, quem foi a terra que mais apoiou a escravidão? Estados Unidos. Então, vocês estão vendo esse princípio contraditório do que é ter muita liberdade, mas, ao mesmo tempo, praticar a escravidão? Esses são os Estados Unidos, né? Eu quero ler agora com vocês a próxima citação, que está em T3 258.2, onde diz: os seguidores de Cristo. Os seguidores de Cristo que aceitam a luz que Deus lhes envia devem obedecer à voz de Deus e falar-lhes quando há muitas outras vozes clamando contra ela. Tem de haver discernimento para distinguir a voz de Deus. Isso, muito bem. Então, a gente tem que ter esse discernimento para a gente conseguir ouvir a voz de Paulo, né? Porque quem estava representando no momento aqui a voz de Deus era Paulo. E a gente precisava confiar nessa mensagem do clamor da meia-noite, né? Antes desse naufrágio. Essa mensagem do clamor da meia-noite, ela veio por Paulo para prepará-los para esse naufrágio, tá? O que acontece agora, se vocês... Eu não sei quem tem acompanhado ou não esses estudos mais recentes da Anciates, vocês podem me dar a resposta mediante aquilo que vocês acham ou também algo que vocês já tenham ouvido, conhecimento de estudos, né? O que acontece quando a liberdade ela é colocada em cima da igualdade ou ela se confronta com a igualdade? Eu não expliquei muito a diferença entre os dois, né? Então, eu estou partindo do princípio em que nós temos acompanhado os estudos, né? E agora a minha pergunta é, o que acontece quando a liberdade se confronta com a igualdade? Se alguém também quiser responder no Zoom. O que acontece? Eu penso que a liberdade acaba restringindo a liberdade. Então, a liberdade individual acaba restringindo a liberdade coletiva. Então, a liberdade individual restringe a liberdade coletiva. Você concorda, Cris? Você concorda? Então, para vocês... Pode falar, Cris. A gente vê isso na política, exatamente. Quando a PES fala sobre o Partido Republicano e o Partido Democrata, é exatamente o que acontece. As pessoas do Partido Republicano dizem a gente tem que ter liberdade de expressão. E essa liberdade individual unida à liberdade coletiva. A mesma coisa com as vacinas, que o Marcos falou, com relação à sexualidade, questão das mulheres. A minha liberdade de fazer o que eu quero vai restringir a liberdade coletiva com certeza. Ok. Então, recentemente, a Anciates, ela, para descrever um desses casos, eu coloquei aí nas notas, né? Ela deu o exemplo de uma loja de bolos, né? Uma padaria.
em que um dos funcionários dessa empresa se negou a fazer o bolo, né? Isso é um caso muito conhecido nos Estados Unidos, né? Que estão tentando resolver isso e tal ainda, mas esse caso foi o funcionário, né, dessa empresa não querer fazer o bolo para esse casal gay. Agora, quando a gente fala nessa liberdade, eles não têm a liberdade de eles fazerem o que eles quiserem? Essas mesmas pessoas, né? Eu sou dono dessa empresa, eu escolho. Eu posso ou não fazer o que eu quiser. O que ele escolheu fazer? Mas eu está restringindo o que da outra pessoa? A igualdade. É aqui que a gente erra. Porque a gente diz assim, eu está restringindo o direito, a liberdade da outra pessoa. Mas a outra pessoa, então, se a gente tem esse conceito de liberdade, a outra pessoa é tão livre quanto. Mas se eu falo assim, eu está restringindo a igualdade dessa pessoa. Por quê? Eu não está vendo que essa pessoa homossexual, essa pessoa gay, né, posso usar esse termo assim, está infringindo a igualdade dessa pessoa. A liberdade que ela acha que tem de escolher ou fazer aquilo que ela quiser, está infringindo a igualdade daquela pessoa, né? E tal como o Cristiano falou, por que é importante a gente ter essa clareza desses partidos políticos? Porque é precisamente a escolha que você vai fazer, em qual lado você está da mensagem. O escolher o partido político e você ter noção de que lado político você se colocar é o que vai fazer você se posicionar de forma correta aqui nesse ponto da mensagem, tá? Isso foi pregado aqui atrás e a gente passou para cá ainda cheio de dúvidas. Porque o que a gente faz, né? A gente passou de um extremo para o outro. Mas a gente vem de um conservadorismo extremo e a gente acha, então o oposto disso é a liberdade extrema, e a gente vai para lá. Então, quando a TES, em 2019, a ANSEATES estava falando de igualdade, o que as pessoas ouviram? Liberdade, Dalva. As pessoas não ouviram igualdade. As pessoas começaram a ouvir, olha que maravilha. Principalmente aqueles que estavam muito mais enraizados no conservadorismo. Começaram a ouvir, nossa, que mensagem maravilhosa é essa? Agora sim, agora eu vou ter liberdade, vou me livrar desse conservadorismo, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. Não foi isso que a ANSEATES estava falando. A ANSEATES, em todo momento, estava falando de igualdade. E as pessoas estavam ouvindo liberdade. Mas a liberdade e a igualdade são completamente diferentes, tá? Então, na corte, eu quero ler esse pedaço aqui, porque na corte, enquanto estava decorrendo esse caso, foi levantada essa pergunta. Será que uma empresa tem o direito ou a liberdade constitucional de discriminar baseado na crença que o dono da empresa tem? Então, eu tenho essa liberdade, e agora a Constituição, lá na corte, não na Constituição, na corte, perdão. Na corte, eles dizem assim, então, será que essa pessoa aqui, esse dono da empresa, com toda a liberdade que ele tem, será que isso lhe dá o direito de discriminar? O que ele está fazendo? Ele está discriminando. A discriminação é o quê? Liberdade ou igualdade? Liberdade. Liberdade ou igualdade? Igualdade, André. Então, quando você está discriminando a outra pessoa, você não está trazendo ela para o seu nível, ela não é igual a você. Por isso que você está discriminando ela. Então, isso não é liberdade. Liberdade é para você. Você está se dando essa liberdade de discriminá-la. Mas o que você está infringindo, na verdade, é a igualdade dessa pessoa. Então, vocês conseguem ver como isso se confronta o tempo inteiro? Elas não podem andar de mão dadas, porque uma sempre tem que ficar por cima da outra. E hoje em dia, na mensagem, nós não escolhemos a liberdade, porque a liberdade faz precisamente isso. Mistura a sua mente, porque automaticamente o seu primeiro pensamento é, eu sou livre. Você está pensando em você. Mas a sua liberdade, a definição de liberdade que a gente viu no Hitchcock, você está causando dano ao seu próximo, porque você agora estava querendo discriminar o seu próximo. Então, aí você já acaba com a sua prática de igualdade. Eu tenho quanto tempo? Ótimo. Então, se Paulo não tivesse embarcado nesse navio, a tripulação, eles teriam feito o que eles quisessem.
Então, Paulo estava ali com a voz de Deus para restringi-los, né? Para salvá-los, para poupá-los de fazer exatamente o que eles queriam, exercitar a sua própria liberdade. Era para isso que a voz de Deus, Paulo estava ali para fazer, né? Para restringi-los dessa liberdade que eles achavam que tinham de pular para fora desse barco. Porque eles teriam feito o que eles quisessem. Então, precisamente nesse momento do clamor da meia-noite, o momento em que eles queriam pular do barco, é a mesma forma de Levíticos 25, onde não é o momento de eles fazerem o que eles querem, é o momento de ouvir a voz de Deus, porque Deus diz, deixai a terra descansar, porque senão a minha maldição vai cair sobre vocês, senão, ó, essa porta aqui, ela se fecha para vocês. Vocês não estão querendo ouvir isso aqui vai fechar para vocês. Vocês têm que praticar a igualdade. Igualdade. É isso que Deus está tentando mostrar o tempo todo. E é por isso que a gente tem a linha de restauração do Éden ao Éden, para restaurar a igualdade, não restaurar a liberdade. Não restaurar, eu era escravo lá atrás, agora eu não sou mais escravo, eu sou livre. Era assim lá atrás nas histórias do passado, agora eu tenho que ser livre. Não é isso. Deus está libertando as pessoas para viverem a igualdade, não para viverem aquilo que elas quiserem viver. É muito diferente isso. Então, o que eles tinham sido instruídos a fazer aqui? Uma escolha. Eles tinham que chegar a esse ponto aqui, quando Paulo diz, fiquem no barco, eles tinham que fazer a sua escolha. Ou eu saio do barco com a minha liberdade e eu vou fazer o que eu quiser, ou eu fico nesse barco, restringido à voz de Paulo, e eu me arrisco a passar por esse momento aqui. Isso era o que estava acontecendo nessa história aqui. Então, o princípio da mensagem é um princípio de igualdade e não de liberdade. Mas o que acontece? Quando a gente sente que a nossa liberdade ela está sendo ameaçada, é aí que a gente se posiciona contra a mensagem do clamor da meia-noite. A gente não tem se posicionado a favor da mensagem do clamor da meia-noite. A gente vai precisamente contra. Cada um por causa dos seus motivos, né? Cada um que tem passado por esse processo tem os seus próprios motivos, mas a gente se coloca contra a mensagem do clamor da meia-noite. É isso que a gente está fazendo. Então, onde a gente está aqui? A gente está no meio de uma guerra de informação. Guerra de informação do quê, Cristiano? 2 partidos políticos, você tinha falado. A gente fala da esquerda e fala da direita. Agora, é muito importante a gente entender que, assim, eu não vou falar que só a esquerda defende a igualdade, ou que só a direita é a que defende a liberdade. Não é assim. Às vezes, por que é tão difícil a gente enxergar isso? Às vezes, esses conceitos eles vão se mesclar um pouquinho. Por quê? A fala da direita vai ser muitas vezes assim, não, deixa eles serem livres, a gente aceita assim e tal, mas a prática da direita não é essa. Né? Vai chegar um momento em que você tem o dono de uma empresa, vamos dizer, de direita, e ele vai dizer assim, não, eu sou livre de escolher, então aqui a direita diz que eu sou livre de escolher isso. E com isso, ele vai praticar a desigualdade. Então, a gente precisa ver, por isso que é tão importante a gente entender as diferenças desses partidos políticos e por que nós fomos de um extremo para o outro. Onde nós nos posicionamos hoje em questão de partidos políticos, extremos políticos. É importante a gente saber isso, né? Se a gente entende a mensagem que está sendo dada desde 2018 como liberdade, isso significa que até o dia de hoje a gente ainda não entendeu a mensagem. E isso é o mais grave. Porque se desde 2018 a ANCIATES está trazendo todos esses conceitos e a gente na nossa mente ainda está ouvindo liberdade, a gente não entendeu a mensagem do clamor da meia-noite. E por isso que Paulo diz, vocês estão esperando o quê? Já falei para vocês comerem o pão, se alimentem, se animem de novo, se ergam de novo, porque a gente está prestes a passar por esse momento aqui. Mesmo que a gente não morra, a gente vai passar por esse momento aqui. Então, Paulo está dizendo, Deus está dizendo para nós hoje, né? Vocês estão esperando o quê? Há quanto tempo vocês estão ouvindo a mensagem do clamor da meia-noite e ouvindo errado?
Desde 2018 vocês estão ouvindo liberdade? Quem deu essa liberdade para vocês? Se até em Levíticos 25 eu estava dizendo, apregoem a liberdade, e a liberdade era o quê? Para praticar essa igualdade com os povos. Nas notas, eu não sei se eu coloquei, eu não tenho elas comigo, mas o que a liberdade ela diz? Meu corpo, minha propriedade, minha vida, minha escolha. Isso é basicamente o que a liberdade diz. Então, isso significa que a gente não tem nada, a gente pode fazer aquilo que a gente quer. A gente é independente, né? A gente pode criar a nossa própria independência conforme o que a gente quiser. E isso soa bem. Quem não quer ouvir? Não, você pode fazer conforme você quiser, né? Todo mundo gosta dessa sensação de achar que é livre. Todo mundo gosta dessa sensação. Mas a gente precisa aprender a questionar por que, por exemplo, um partido político eu não iria aceitar essa pessoa homossexual? Por que eu não iria fazer o bolo? Por que esse partido político? Quem são essas pessoas? De que partido político elas são? A gente não questiona nada dessas coisas. A gente ouve esses casos na corte, eles acontecem, passam, vão, e para a gente é apenas mais um caso. Tudo vem e vai, e para a gente é só mais uma coisa. Porque o ser humano se acostuma muito rápido, né? As coisas vão acontecendo à nossa volta e a gente vai só se adaptando às coisas que acontecem à nossa volta. Qual é o problema do partido político que diz defender a liberdade? Depois de tudo isso que vocês ouviram, se vocês concordam, qual é o problema, então, de um partido político que diz defender a liberdade? O que vocês acham? O que esses partidos políticos fazem, que dizem defender a liberdade? O que está por trás disso? Que faz que eles, na prática, realmente não exercitem aquilo que eles pregam? O que você acha, Rafa? Pode ser outra pessoa. Quando você vem de um conservadorismo extremo, o que você traz com você? Você traz os seus preconceitos, o que mais você traz? Por que, por exemplo, Carmen, uma pessoa iria falar assim, não, esse homossexual eu pode fazer tudo o que eu quiser, mas eu não aceito o casamento, simplesmente eu não aceito o casamento gay. Por quê? O que leva as pessoas, esse partido político, por exemplo, da direita a falar isso? Tem liberdade, não é o conceito que eu já tenho daquilo. Então, não acho aquilo correto. Então, eu posso até mudar de lado, mas eu já trago aqueles paradigmas, eu já trago as minhas ideias formadas. Isso. Você tem as suas próprias ideias formadas já. Desse assunto específico, desse exemplo específico, eu te falo o seguinte: entre quatro paredes, ele pode fazer o que ele quiser, ele tem liberdade de fazer o que ele quiser entre quatro paredes, mas ele não tem a igualdade de casar-se, né? De se relacionar aqui fora, porque eu não aceito. Exatamente. Então, eu acho que isso seria. Ele está ferindo a liberdade, né? A igualdade. Ele está pregando. Seu direito é igual. A liberdade, mas fere a igualdade. Fere a igualdade do outro. Ele tem a igualdade de existir fora do... É isso. A igualdade. Vai deixar de ter a igualdade, não a liberdade. Ele pega a igualdade, porque ele fala que você tem liberdade de fazer. Não, lá entre quatro paredes, você faz o que quiser. Mas a pessoa não tem direito a ter plano de saúde junto, não tem direito a casar, não tem direito a adotar crianças, por exemplo, né? Então, ela não tem igualdade que eu posso, como hétero, adotar quem eu quiser, né? Mas, dentro desses pensamentos, a pessoa não tem a igualdade, como eu tenho, assim, o mesmo direito que eu, de ser igual, de adotar alguém, de se casar. São mais iguais do que outras, né? Mas Levíticos 25 diz que é para fazer o que com a liberdade? Você vai apregoar a liberdade para quê? Para a igualdade. É isso que você tem que fazer com a liberdade. Então, o problema que eles têm em defender isso é que eles trazem esses valores tradicionais. Quando você diz assim, não... Exatamente. Esses valores tradicionais são o que eles trazem para dizer assim, para fazer... Se a gente for além, para fazer essa mistura de igreja e Estado e dizer assim,
Isso aqui pode, mas isso aqui não pode. Então, é uma mistura de igreja e Estado. O que é a nossa mensagem do decreto? A gente continua pensando que vão restringir a nossa liberdade, o Papa vem aí, vamos correr, vamos fugir. Vocês conseguem ver por que é importante hoje a gente determinar que partido político a gente vai votar? Porque isso não é apenas assim, vou votar na esquerda ou na direita. Você está escolhendo a sua salvação. Nós estamos falando de salvação aqui, é para isso que isso importa. Isso não é qualquer decisão apenas. Vou votar no Bolsonaro ou no Lula ou quem quer que seja, né? Estou falando isso porque nós estamos no Brasil. Mas isso é no geral, porque aqui, por exemplo, nós estamos falando dos Estados Unidos, né? E uma vez que nós estamos falando da lei dominical, e 1850, 1888, a gente pensa nos Estados Unidos. Mas mesmo eles vão trazer esses valores tradicionais para dentro daquilo que eles acham que é a liberdade que eles dizem que eles dão para as pessoas. E nós hoje estamos felizes dentro desse movimento, vivendo essa mesma liberdade. Por quê? Não, a gente pegou na parte que diz, eu faço o que eu quero, como que eu quero, vivo como eu quero, visto como eu quero. A gente pegou nessa parte aí que isso não incomoda ninguém. Isso não está incomodando ninguém. Mas quando você vai para a igualdade agora, você não incomoda ninguém do jeito que você se veste. Porque a calça, tudo bem, a calça realmente, estamos no século XXI, é normal isso. Mas uma vez que você entende a liberdade como princípio de igualdade, você vai ver que isso fere muito na nossa mensagem. E é aí que está o nosso problema. Então, o que eles estão fazendo é forçar o quê? Uma moralidade. Eles trazem esses valores tradicionais para forçar essa moralidade dentro, né, do que eles acham que é a liberdade, uma moralidade forçada pelo Estado. Agora, eu não sei quem acompanhou recentemente, eu espero fazer justiça, na verdade, a essas palestras da Anciates, que desde já eu vou recomendar que vocês assistam, né, que são as palestras do Vespers, que ela está fazendo toda sexta-feira à noite no pôr do sol. Já estão sendo traduzidas. Então, para quem já assistiu, não sei, alguém que já assistiu essas palestras? Você lembra qual foi o terceiro partido político que ela disse que é o maior, para além da esquerda e da direita? Talvez vocês saibam, né, por ver a história dos Estados Unidos. Qual é o terceiro partido político maior dos Estados Unidos, Marcos? Você lembra que ela falou? Muito. Uhum. Você lembra, Bárbara? Os libertários. Os libertários são esse terceiro partido político maior nos Estados Unidos. Qual é o problema dos libertários? Você lembra, Bárbara? Os libertários, para além de pregar liberdade, então é uma liberdade sem governo, um pequeno governo. Para quê que é esse pequeno governo? Ter menos controle do quê? Para você ser livre, para você exercitar a sua liberdade? Só? Mais o quê? Você lembra? E a esquerda brasileira ela é bem influenciada pelo libertarianismo, a esquerda brasileira. Tem muitas ideias que a gente precisa tirar. Muito bem. Não é o meu foco, não é o meu ponto hoje explicar esses partidos políticos, por isso que eu estou levando vocês para assistir esses vídeos, né? Mas eu quero focar só nesse, porque nós estamos pegando da liberdade de Levítico 25, que é o que importa para o nosso estudo hoje, porque nós estamos vendo o decreto. Mas no tempo livre eu aconselho, porque tal como o Rafa falou, até na esquerda existem essas ideias, né? A Anciates, ela faz o desenho, né? Tem os autoritários libertários, tem os autoritários de direita, né? Eu estou fazendo ao contrário. Enfim, ela faz esse desenho e depois aqui tem os libertários liberais, os libertários... eu não lembro, né? Então... Mas, enfim, ela faz esse desenho e ela explica essas diferenças. E é bom que a gente assista essas palestras para a gente ver... Já. Então, o que os libertários fazem é defender essa liberdade sem interferência do governo. Por quê? Até um certo ponto parece ótimo, né? Porque a gente está falando de liberdade, né? E o que eles fazem? Eles dizem que a gente pode falar como quiser, a gente pode comer o que quiser, a gente pode
comprar o que a gente quiser, vender, fazer tudo conforme a nossa própria vontade. Esse é um pensamento anarcocapitalista, por aí, não? É muito diferente essa definição, quando você vai ver a definição de anarquia e dos libertários, né? A gente normalmente mistura esse conceito, mas é bom que a gente veja a diferença, até numa definição comum dessas duas palavras. Não é por aí. Então, esses libertários, eles defendem tudo isso. Para alguém que está chegando perto desse marco aqui, da lei dominical, isso soa maravilhosamente bem. Se eu me posicionar do lado de um libertário, então, se eles estão pregando que eu posso vender o que eu quiser, eu posso comer como eu quiser, eu posso falar, posso fazer todas essas coisas como eu quiser, vai chegar esse marco aqui, eu estou bem, eu não vou precisar me preocupar com mais nada nesse marco aqui. Mas, ao mesmo tempo que eles dizem isso, né, que parece soar muito bem, eles também defendem todas as mesmas causas, né, de que não ao racismo, não à homofobia, não ao nacionalismo. Eles defendem todas essas causas, né, que a gente pensa, mas não é isso que a gente defende também na nossa mensagem? Então, que ótimo, ainda tem um acréscimo, eles defendem tudo isso, ainda me deixam fazer tudo aquilo que eu quiser, melhor ainda para mim, não é? Só que o que eles fazem? Eles acham, sim, que o governo deve tratar as pessoas de forma igual e que nada deve ser forçado sobre as pessoas. Só que eles se atestem essa frase, a frase não é dela, é uma frase comum, né? Mas no estudo ela menciona, ela diz o seguinte, que discordo do que você disse, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, a gente precisa começar a condenar essa prática da desigualdade. Só que se as pessoas são livres de praticar essa desigualdade, elas não vão ter nada para condenar. Você é livre de praticar a desigualdade. É isso que nós estamos fazendo hoje em dia, sendo livre de praticar a desigualdade. Quando a gente acha que está sendo livre de fazer, comer o que a gente quiser, né? Então, o tempo ele começa a passar e a gente começa a entrar cada vez mais nesse conflito. Então, esses libertários, eles defendem essa ideia de um governo pequeno, né? E que o país deve ser governado de baixo para cima. O que é ser governado de baixo para cima? O povo, né? Exatamente. O povo agora vai ser livre de fazer todas as suas escolhas, ter as suas próprias decisões. Ótimo, né? A gente vai ser livre de ir lá, votar como a gente quiser, né? Até aí, soa tudo bem, né? A gente não vai ter essa interferência do governo e a gente pode muito bem se organizar sozinhos, né, entre nós e tal. E quando tiver um problema maior, a gente resolve, não precisa de violência, não precisa nada disso. Isso são os libertários, né? Até que chega ao ponto que o governo não é mais necessário. A gente não quer mais o governo. Para que o governo? O governo não precisa mais de falar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, né? Porque a gente limita esse governo, vai ter um papel limitado e eu só vai interferir aqui ou ali, onde eu achar que esse governo deve. O restante, eu decido, eu faço como eu quiser, porque eu sou livre, né? Então, o que o libertarianismo faz é colocar você diante dessa decisão. O que é mais importante para você, na verdade? É uma posição de liberdade ou é uma posição de igualdade com você e com o seu próximo? Minha pergunta, calça, é liberdade ou é igualdade? Por que não é liberdade? Por que usar calça não é liberdade? Porque é igual ao outro, é igual ao homem, tem o mesmo direito. Você tem o mesmo direito que o homem, você concorda, Luiz? Calça é igualdade só porque as mulheres têm o mesmo direito que o homem. Mas elas não são livres de se vestir como quiser? Se o homem é livre de se vestir como quiser, a mulher também não é livre de se vestir como quiser? Estão vendo? Mas a gente defende a liberdade. Eu sou livre ou não sou livre de vestir essa calça? Quem me impede de vestir essa calça? Então, ela é igualdade ou ela é liberdade no final do dia? A gente está respondendo que ela é igualdade porque a gente foi ensinado que ela é igualdade. Tira isso agora da sua mente de que vestir calça é igualdade. Eu sou livre de vestir a calça, então.
na verdade, está praticando a liberdade, praticando a igualdade através da liberdade que você tem. Isso aí, Dedé. Isso aí, Dedé. Isso, Dedé. Seu meu esposo. Os brincos, é liberdade ou é igualdade? Você não usa brincos. Não, a Sani também não sabe que ela não usa brincos. Agora a gente não sabe. Brincos é liberdade. Por que é liberdade? Se eu usar brincos, eu sou livre. Não posso usar brincos? As culturas usam brinco. Mulher usa brinco, de repente não juntou. Se passar na Ásia, se passar na África, e a mulher usa brinco. Mas isso é uma questão cultural que você está trazendo para dentro da mensagem. Não, as mulheres, por exemplo, eu entendo assim, ela usa brinco, eu também posso usar. Isso é igualdade. Então, mesmo que eu queira usar brincos, tá tudo bem, porque eu uso brinco, você usa brinco, tá tudo bem. Então, é igualdade. O que a gente está fazendo? Misturando o que é liberdade e o que é igualdade. A gente agora já não sabe definir mais o que é um e o que é o outro. Eu acho que os dois existem. Só que a liberdade tem que estar sempre submetida à igualdade. A liberdade tem sempre que estar. A liberdade vai infringir na igualdade. Mas essa é a minha pergunta. Mas você refinou a pergunta. Você refinou a minha pergunta. Então, você me responde. Então, eu vou continuar, né, só para concluir o estudo, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas, realmente, eu acho uma prática importante da gente se questionar dessa forma. O que infringe eu usar brincos? Porque homens, hoje em dia, também usam brincos. Você pode, eu posso. Você tem liberdade, eu tenho. Estamos iguais. É isso que é igualdade hoje em dia? Então, a Sani está dizendo que não. A gente vai fazer esse exercício, é um bom exercício, né? Eu não vou responder, porque eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que pensar por vocês, né? Mas a gente pode discutir isso depois da aula. Só que isso é uma coisa que tem sido pregada desde 2018. E nós estamos em 2022 e nós estamos aqui sentados fazendo um exercício para descobrir se a calça é liberdade ou igualdade, se usar brinco é igualdade ou liberdade, e a gente não está sabendo definir. E a gente começa agora... não, eu acho que é liberdade. Eu acho que é igualdade. Mas, anteriormente, a mulher não veste calça e ninguém usa brinco. Dentro do adventismo, seja dentro do movimento. Né? Agora, quando você fala sobre a calça, e agora a mulher está usando calça, a gente fala que é igualdade. Agora, quando a gente fala do brinco, ninguém usava antes. Mas, quando você fala de o uso ou não da calça, você prova isso através da Bíblia. Você consegue ir lá provar isso, né? Mas como é que agora você vai pegar nesses conceitos de liberdade, né? E vai conseguir demonstrá-los de alguma forma? Porque nós temos toda uma mensagem desenvolvida que eu não uso a calça só porque eu sou livre de usar a calça. É um padrão de igualdade, é uma coisa bem definida, bem estabelecida, que foi as linhas que nos levaram para lá. Então, para você argumentar isso, você tem que me provar da mesma forma. Você tem que pegar agora na linha e me provar da mesma forma que isso foi provado. Entende? Então, era a mesma coisa que a gente trazer uns conceitos soltos que são da nossa própria cabeça, ou de ideias pré-concebidas que a gente já tem, e trazer isso para o nosso dia a dia e viver isso no nosso dia a dia. Quando o uso da calça, não é porque a Ancia Tessa um dia de manhã acordou e falou assim, quer saber, eu sou livre e eu estou cansada de usar saia comprida, tá aqui arrastando, eu vou usar a calça porque eu sou livre. Não é isso. Tem toda uma mensagem, tem toda uma estrutura para provar a igualdade. E é aqui que a gente começa a tropeçar nesses conceitos, que é a igualdade e o que é a liberdade, né? Então, cada vez que a gente fala de igualdade, as pessoas estão ouvindo precisamente isso, liberdade. Não estão ouvindo igualdade e não estão sabendo definir dentro da mensagem como praticar essa igualdade agora, né? Trazendo isso para a prática. Então, as pessoas que acham que elas estão a favor do movimento, na verdade, deveriam reconsiderar suas posições, porque o que elas estão fazendo é se posicionando cada vez mais com a direita, né? Que tem esses conceitos de liberdade, mas não de igualdade.
Então, quando a gente acha, eu estou na mensagem, estou bem, estou seguro, na verdade, eu estou me posicionando com o partido político oposto ao que a mensagem prega. E é aí que está o perigo. Em alguns aspectos da esquerda também, de certa forma. Foi o que eu falei no início. A esquerda não é que foi por isso que eu falei que esses conceitos, às vezes, eles se mesclam, mas se misturam. E a gente precisa saber o que a gente extrai de um e de outro, que é a mesma coisa que a gente fala em relação aos artigos. Você pega num artigo ali para ler, esse artigo não tem 100% tudo da mensagem, porque você, às vezes, está pegando uma coisa que foi escrita por alguém de fora do mundo. E não são eles que têm nós que aprender Deus, né? Embora eles tenham muito para nos ensinar. Nós é que estamos sendo preparados para ir ensinar os próximos grupos. E a gente está fazendo o contrário, está deixando eles nos ensinar, né? Mesmo quando a gente vai para os 3 ramos do feminismo, a gente precisa definir por que o feminismo radical? Porque o feminismo radical quebra tudo aquilo que a sociedade diz que... Não, por exemplo, o feminismo liberal diz, a mulher, ela tem que ser incluída na sociedade. Ela tem que ser livre dentro da sociedade e fazer o que ela quer. A radical diz, não, ela não tem nada que ser incluída ali. Ela já deveria estar ali. Então, eu não tenho que incluí-la lá, e para ser incluída lá, ela agora tem que usar esses brincos, esse batom, isso, porque o feminismo liberal defende, não, ela deve usar assim esse batom, os brincos, isso ou aquilo, conforme ela quiser. E as radicais estão dizendo, não, ela não tem que usar nada disso para ser inserida dentro da sociedade. Automaticamente, ela tem que ser igual e já ser inserida na sociedade. Ela não precisa de nada disso para ser inserida dentro da sociedade. E é por isso que a gente vai por esse ramo do feminismo radical, que quebra tudo isso e diz, não é essa liberdade de fazer o que eu quero que me faz igual. Eu não sou igual porque eu tenho liberdade, ou eu determino o que eu faço ou eu não faço. Pode falar, Marcos. O brinco, a calça, vai definir a pessoa, né? O gênero. Enfim, ela é o que ela é, porque ela nasceu assim. Não precisa de um... Até porque isso aí já é uma construção da figura do feminino pela sociedade. Essa questão de ser feminina, pintada, delicada. Exatamente. Isso já é da sociedade. Então, você está querendo inserir a mulher onde dentro disso aí? Se a sociedade já apoia tudo isso. Isso não traz igualdade nenhuma para a mulher, sabe? Então, é muito importante a gente entender o que é cada um desses feminismos, cada um desses partidos, né? Quando a gente fala dos libertários, a mensagem que eles trazem, porque pode soar super bem, porque eles têm esses conceitos, não ao racismo, sim, as mulheres são livres de trabalhar e fazerem conforme elas quiserem e tal. Mas, por outro lado, quando eles começam a falar, eu quero um governo pequeno, eu não quero ser governado por um grande governo. Opa, por quê? Vamos começar a questionar isso aqui? E como o Rafa falou, a esquerda brasileira tem muito do que é libertário incluído também. Então, a gente precisa extrair aquilo que está de acordo com a nossa mensagem e tirar aquilo que não está de acordo com a nossa mensagem. Então, a gente, nesse marco aqui do Clamor da Meia-Noite, a gente está passando por esse conflito, essa guerra de informação, desses partidos políticos e não sabendo onde se posicionar. A gente precisa reaprender onde a gente vai se posicionar agora, porque a gente estava num extremo, e agora? Não é que eu vou para o outro extremo, né, e vou cair lá do outro lado, não é isso aí. Agora eu vou ter que saber onde eu me coloco. Onde é que eu estou caminhando? Estou indo para onde? Estou indo para cá. Não estou indo para lá, cair lá na liberdade. Não é isso. Não é isso que a nossa mensagem prega. Não é isso. É isso aqui. É igualdade. E nem estou voltando tudo para trás para viver o conservadorismo. Também não é isso. Não é isso que a nossa mensagem quer nos ensinar. Qual é o problema dos votos batismais? Uma coisa atual que tem acontecido muito hoje em dia, se você fala que você é livre de fazer o que você quiser, onde é que você encaixa os votos batismais agora nisso? Suelen. Você agora é livre de fazer o que você quiser. Não encaixa os votos batismais. O que eu achar que é bom para mim, eu vou fazer. O que não me agrada, eu não vou fazer. Exatamente. Então, você vai pegar nos votos batismais, isso aqui serve para mim, eu faço. Isso aqui não serve para mim, eu não faço. Por quê? Isso restringe a minha liberdade.
Ninguém está preocupado com o princípio de igualdade, está só preocupado que tudo agora restringe a minha liberdade. E eu vou concluir, quero ler duas citações bem curtas, só para concluir, que está aí nas notas. Está sendo compartilhado, né? Eu vou ler essas duas citações aqui. Vocês podem acompanhar. É a CI 345.5, que diz o seguinte: o Senhor está removendo da terra suas restrições. E vejam agora o que acontece quando o Senhor remove da terra as suas restrições. Aquilo que a gente não quer para a gente poder ser livre. E logo haverá morte e destruição, crime cada vez mais dominante e maldosos e cruéis movimentos contra os ricos que se exaltaram contra os pobres. Os que estiverem sem a proteção de Deus não encontrarão segurança em lugar ou situação alguma. Agentes humanos estão sendo preparados e estão usando o seu poder inventivo a fim de pôr em operação as mais poderosas máquinas para ferir e matar. Eu vou ler só mais uma vez essa citação. O Senhor está removendo da terra suas restrições. O Senhor está tirando a sua mão da terra e falando assim: vocês não querem viver com essas restrições? Lembrei, vocês querem ser livres. Tá bom, vocês vão viver a sua liberdade. E logo haverá morte, destruição, crime cada vez mais dominante e maldosos e cruéis movimentos contra os ricos que se exaltaram contra os pobres, contra as minorias, vamos falar assim, não só os pobres, mas contra as minorias, contra os homossexuais, contra as mulheres, contra os negros e todas as outras minorias que a gente conseguir pensar. Os que estiverem sem a proteção de Deus não encontrarão segurança em lugar ou situação alguma. Agentes humanos estão sendo preparados e estão usando seu poder inventivo a fim de pôr em operação as mais poderosas máquinas para ferir e matar. Vou ler a última citação. A lei e ao testemunho. Ao mesmo tempo em que são abundantes as doutrinas e teorias contraditórias entre si, a lei de Deus é a única regra infalível, pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devem ser provadas. Diz o profeta: se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, amar a Deus e ao seu próximo. Amar a Deus e ao seu próximo, diz o Marcos. Então, eu vou concluir as nossas palestras hoje e eu quero nos relembrar todo o propósito dos nossos estudos hoje. Eu espero que tenha sido abençoado para vocês. Todo o nosso propósito é realmente nos preparar, não é nos assustar, mas é uma advertência para que a gente saiba que a gente está aqui. A gente não está voltando para cá, para o conservadorismo extremo, nem para a liberdade extrema, mas a gente está se posicionando a favor da igualdade. Para isso, a gente precisa entender, como o Joaquim tinha falado de manhã, o que são todos esses princípios. Porque se você vai se colocar de um lado de um libertário, ou uma mensagem libertária que está surgindo, você tem que saber que isso vai encontrar tudo isso que você aprendeu. Mesmo que tenha conceitos bons, de não há racismo, não há isso, não há aquilo, mas você se coloca completamente contra isso. Você vai para a liberdade, você se coloca completamente contra isso aqui, porque o Senhor diz lá em Levíticos 25, ide apregoar essa liberdade, mas a mensagem de liberdade que era para ser apregoada é colocar o povo em harmonia, em igualdade. Então, nós estamos sempre voltando a esse ponto aqui, que é isso que nos restaura. A igualdade é o que nos restaura. Então, o que Deus requer de nós é que, antes desse marco do decreto dominical, a gente possa levar o maior número de almas possíveis. Não só esse número aqui, que vou dizer que é simbólico, mas o maior número de almas possíveis para que passem todo o resto da trajetória que a gente ainda tem conosco. Então, não pense só na liberdade, ou melhor, não pense na liberdade, pense nisso aqui, na igualdade, que é o que te leva a ver a alva, como o texto diz, e que leva essas pessoas a chegarem até a alva. Então, esse foi todo o propósito do nosso estudo hoje, né? A gente está no momento, e eu amo repetir isso, porque uma das partes dela eu acho que eu mais gosto quando a gente pensa nas cordas, né?
cada vez está ficando mais apertado, o caminho cada vez mais estreito. E é muito mais fácil a gente optar pela liberdade, porque isso nos coloca em posição de sem dever, né? Sem dever com a mensagem. Eu não tenho mais obrigação com a mensagem, não tenho mais responsabilidade com isso. Então, a liberdade, esse conceito de liberdade, me coloca numa posição fácil e favorável para mim mesmo, mas não para Deus. Vamos terminar com uma oração? Querido e amado Senhor, nós te agradecemos muito, Senhor, porque estamos juntos aqui, aprendendo e conhecendo mais de Ti. Hoje podemos dizer que estamos conhecendo do verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus que abomina o sexismo, o verdadeiro Deus que quer nos trazer para um ponto de igualdade, que os seus povos e suas nações possam realmente falar a mesma língua e viver de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, por termos sido escolhidos. Todo o privilégio que nós temos de estar aqui hoje, de poder conhecer essa mensagem e levar essa mensagem ao próximo grupo. Que o Senhor nos prepare e que a gente não seja apanhado no meio de um naufrágio, sem saber o que fazer, Senhor. Que a gente possa ter mais atenção à Tua voz, que a gente possa ouvir a Tua doce e meiga voz vinda do céu, para que a gente possa proclamar a verdadeira igualdade. Nós te agradecemos por tudo, humildemente, em nome de Jesus. Amém.